Ele havia deixado claro: nenhuma interrupção durante a videoconferência com um investidor importante. A reunião era crucial. Cada segundo contava, até que algo pequeno cruzou a porta entreaberta. Um bebê na minha reunião. E o que o milionário decidiu fazer, ninguém esperava. Danilo Valença havia dado uma instrução clara nessa manhã. Ninguém deveria se aproximar do seu escritório enquanto durasse a videoconferência com Singapura. Nada de limpeza, nada de interrupções, nada que pudesse gerar o menor ruído de fundo. Cheng Wei era um investidor meticuloso, desses que analisam cada detalhe, cada gesto, cada silêncio incômodo. E Danilo não podia se permitir nenhum só erro. 8 milhões de reais dependiam dos próximos 40 minutos. 8 milhões que consolidariam sua posição como um dos gestores de capital mais agressivos de São Paulo. Então, quando escutou esse ruído suave no corredor, apenas perceptível, mas inegável, algo em sua mandíbula se tensionou. Um arrastar, como se alguém deslizasse algo contra o piso de mármore. Danilo não desviou o olhar da tela, mas seus dedos se detiveram sobre o teclado por uma fração de segundo. Como pode ver na análise do terceiro trimestre, continuou Cheng Wei da tela central, ajustando os óculos com precisão cirúrgica. A volatilidade do mercado asiático apresenta tanto oportunidades quanto riscos calculados. Danilo assentiu, forçando sua concentração de volta aos números. As projeções eram sólidas, as margens de ganho impecáveis. Tudo estava saindo exatamente como havia planejado. Mas então voltou a escutá-lo. O mesmo ruído, mais perto desta vez. Um arrastar rítmico, suave, como se alguém estivesse se arrastando pelo corredor. Danilo sentiu a irritação subir pela garganta como ácido. Quem havia ignorado sua instrução? Tamires? Alguém dos funcionários do prédio? Fosse quem fosse, ia ter uma conversa muito clara sobre o significado da expressão não interromper, assim que terminasse essa videoconferência. Respirou fundo, controlando a raiva com a mesma disciplina com que controlava cada aspecto de sua vida, e voltou a se focar em Cheng Wei. Senhor Valença, está de acordo com a estrutura de pagamento que proponho? A voz de Cheng Wei o trouxe de volta. Danilo piscou, revisando mentalmente a última parte da conversa que mal havia processado. Droga, pensou. Por supuesto, respondeu com a segurança automática de quem fechou centenas de negócios. A liquidez em 3 fases nos dá a margem de manobra necessária. Procedemos com os termos que o senhor colocou. Cheng Wei assentiu aparentemente satisfeito. Danilo exalou devagar. Ainda estava no controle. Ainda podia salvar isso. Mas o ruído não parava. Agora era diferente. Já não era um arrastar. Era um bater suave, intermitente, como se alguém estivesse batendo algo contra o chão. Danilo cerrou os dentes. Quem quer que fosse, estava bem fora de seu escritório, exatamente onde havia dito a todos que não estivessem. Enviarei os documentos finais ao seu time jurídico esta tarde, disse Cheng Wei. Espero ter resposta antes de sexta-feira. A terá, respondeu Danilo. Sua voz soou tensa, mesmo para ele. Cheng Wei os olhou com essa expressão indecifrável que todos os investidores asiáticos pareciam aperfeiçoar com os anos. Está seguro de que tudo está bem por aí, Sr. Valença? Parece distraído. Tudo está perfeito, mentiu Danilo, só revisando as últimas cifras mentalmente. Cheng Wei assentiu lentamente, sem parecer totalmente convencido, mas não insistiu. Muito bem, então espero sua confirmação final antes do fechamento dos mercados de sexta-feira. Tenha um bom dia, Sr. Valença. A tela se apagou. Danilo ficou imóvel por um segundo, olhando o reflexo de seu próprio rosto no monitor escuro. Tinha a mandíbula apertada, os ombros tensos. 8 milhões de reais. Quase havia arruinado por culpa de uma distração estúpida. Levantou-se da cadeira com um movimento brusco e caminhou até a porta do escritório. O ruído havia cessado, mas isso não importava. Alguém havia desobedecido uma ordem direta. Alguém havia colocado em risco uma negociação crucial. E Danilo Valença não tolerava esse tipo de incompetência. Abriu a porta
esperando encontrar Tamires com uma vassoura, ou talvez o encarregado de manutenção do prédio fazendo algum reparo não autorizado. Qualquer coisa que fosse, ia deixar muito claro. Em sua casa, suas regras não eram sugestões, eram leis. Mas quando olhou para o corredor, o que viu o deixou completamente imóvel. Uma bebê sentada no meio do corredor de mármore, vestida com um macacãozinho rosa claro e meias brancas que não combinavam. Tinha o cabelo escuro e cacheado, apenas uma mecha rebelde caindo sobre a testa, e estava olhando diretamente para ele. Sem chorar, sem fazer ruído algum, apenas olhando com esses olhos enormes, escuros, curiosos, como se Danilo fosse a coisa mais interessante que havia visto em toda sua curta vida. A bebê inclinou a cabeça para um lado e então sorriu. Um sorriso pequeno, torto, que enrugou seu nariz e mostrou 2 dentinhos diminutos apenas despontando. Danilo abriu a boca para dizer algo, mas não saiu som algum. Seu cérebro tentava processar a situação e falhava estrondosamente. Havia uma bebê em sua cobertura, em seu corredor, a menos de 2 metros de distância, e ele não fazia a menor ideia de como havia chegado ali. O quê? Foi a única coisa que conseguiu articular. A bebê soltou um gorgolejar alegre, como se a voz de Danilo fosse um convite para conversar, e estendeu uma mãozinha rechonchuda em direção a ele. Seus dedinhos se abriam e fechavam num gesto que claramente significava: vem aqui. Danilo deu um passo para trás instintivamente. Não sabia nada de bebês. Nunca havia segurado um, nunca havia querido estar perto de um. Bebês eram caos ambulante. Choravam sem razão, precisavam de atenção constante, transformavam qualquer espaço ordenado num desastre. E, no entanto, ali estava essa pequena criatura sentada em seu corredor, como se fosse a coisa mais natural do mundo, olhando para ele com uma confiança que o desconcertava completamente. Tamires! Chamou Danilo sem tirar os olhos da bebê. Sua voz soou mais alta do que pretendia, quase um grito. Tamires! Silêncio. Nenhuma resposta. Danilo sentiu o pânico começar a subir pelo peito. Onde estava sua funcionária doméstica? Por que havia uma bebê sozinha no meio do corredor? E por que essa bebê o olhava como se o conhecesse? Tamires, preciso que venha agora mesmo. Voltou a chamar, desta vez com mais urgência. A bebê pareceu interpretar seu tom de voz como algo divertido, porque soltou uma risadinha e começou a engatinhar em direção a ele. Não era um engatinhar coordenado, mas bem uma combinação errática de arrastar os joelhos e empurrar com as mãos. Mas era decidido. Claramente tinha um objetivo: chegar até onde estava Danilo. Não, 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 murmurou Danilo dando outro passo para trás. Fica aí, não te mexas. Mas a bebê não tinha intenção alguma de obedecer. Avançava com determinação, fazendo esses ruidozinhos suaves que os bebês fazem quando estão concentrados em algo. Danilo olhou desesperadamente pelo corredor, esperando que Tamires aparecesse do nada e se encarregasse da situação. Mas não havia ninguém. Só ele e essa pequena criatura, que a cada vez estava mais perto. Quando a bebê chegou aos seus pés, parou e levantou o olhar para ele. Então, estendeu ambos os braços para cima, com as mãos abertas, nesse gesto universal que significa "me pega no colo". Danilo ficou paralisado. Não, disse em voz baixa, mais para si mesmo que para a bebê. Isso não está acontecendo. Mas a bebê não baixou os braços. Só continuou olhando para ele com esses olhos enormes, esperando, confiando, como se soubesse, com alguma certeza inexplicável, que Danilo ia fazer a coisa certa. E algo nesse olhar, algo na forma como essa pequena criatura o observava sem medo, sem julgamento, sem expectativas além de ser sostida, fez que algo dentro de Danilo se quebrasse. Não foi uma quebra dramática, não foi uma revelação repentina. Foi algo mais sutil, mais perigoso. Foi a rachadura num muro que havia passado 36 anos construindo tijolo por tijolo. Lentamente, sem saber muito bem por que o fazia, Danilo se ajoelhou diante da bebê. Ficaram na mesma altura. Ela o olhou e ele a olhou de volta. "Quem é você?" perguntou Danilo em voz baixa. A bebê respondeu com um balbuceio incompreensível e voltou a estender os braços.
E então Danilo Valença, o homem que nunca cometia erros, o homem que controlava cada aspecto de sua vida com precisão milimétrica, o homem que havia jurado que nunca se deixaria afetar emocionalmente por nada nem ninguém, fez algo completamente inexplicável. Estendeu os braços e levantou a bebê. Ela se acomodou contra seu peito, como se esse fosse exatamente o lugar onde deveria estar, com a cabeça apoiada em seu ombro e um de seus punhinhos agarrando-se à tela de sua camisa. Pesava quase nada. Era quentinha e cheirava a talco e a algo doce que Danilo não soube identificar. Senhor Valença! A voz de Tamires chegou do outro extremo do corredor, quebrada, aterrorizada. Danilo levantou o olhar e a viu ali, pálida como um fantasma, com as mãos cobrindo a boca. Tinha os olhos vermelhos, como se tivesse estado chorando. Eu sinto muito, senhor. Eu não queria. Eloá me escapou. Eu só fui um momento ao banheiro e quando voltei, ela já não estava. E eu... Sua voz se quebrou completamente. Danilo deveria estar furioso. Deveria demiti-la nesse mesmo instante. Deveria exigir explicações, deixar claro que isso era inaceitável, que havia violado sua confiança e suas regras da maneira mais flagrante possível. Mas quando abriu a boca para dizer tudo isso, o que saiu foi completamente diferente. Eloá? Perguntou com a voz estranhamente suave. Sim, senhor. Minha filha tem 8 meses. Tamires engoliu em seco, preparando-se para o pior. Entendo que queira me demitir. Só me dê alguns minutos para pegar suas coisas e... Quanto tempo? Interrompeu Danilo. Tamires piscou confusa. Perdão? Quanto tempo faz que tem estado trazendo ela sem que eu soubesse? O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Tamires baixou o olhar. 3 meses, senhor. 3 meses. 90 dias de engano. Danilo sentiu que deveria estar indignado, traído. Mas a única coisa que sentia, enquanto sostinha essa bebê quentinha contra seu peito, era uma curiosidade estranha, uma pergunta que nunca pensou que se faria. Por quê? Perguntou finalmente. E essa pergunta, simples e direta, foi o começo de tudo. Tamires não soube como responder a essa pergunta. Não esperava curiosidade. Esperava fúria, desprezo. Talvez um ultimato frio e profissional, mas não essa palavra tão simples, tão direta, pronunciada com uma voz que soava quase humana. Ficou ali parada, com as mãos ainda tremendo, tentando encontrar as palavras corretas, enquanto via seu patrão, esse homem que nunca lhe havia dirigido mais de 3 frases seguidas, sostendo Eloá como se não soubesse muito bem o que fazer com ela, mas também não quisesse soltá-la. Porque não tenho com quem deixá-la, senhor, respondeu finalmente Tamires, com a voz apenas audível. Não tenho família aqui. Minha mãe mora no interior e está doente. Minha irmã tem seus próprios filhos. As creches custam mais do que ganho numa semana. E eu precisava deste trabalho. Precisava que o senhor não soubesse. Danilo a olhou em silêncio. Eloá havia ficado quieta contra seu peito, com a cabeça apoiada em seu ombro e um punhinho agarrado à sua camisa. Podia sentir a respiração suave da bebê. O peso quentinho de seu pequeno corpo era estranho, desconfortável, e ao mesmo tempo, algo nessa sensação lhe resultava inquietantemente reconfortante. 3 meses, repetiu Danilo, mais para si mesmo que para Tamires. 3 meses trabalhando aqui com uma bebê escondida. Onde a deixava? Tamires baixou o olhar envergonhada. Na lavanderia, senhor. Tenho uma almofadinha pequena, alguns brinquedos que não fazem ruído. Ela é tranquila, quase nunca chora, só hoje. Não sei o que aconteceu. Acho que estão nascendo os dentinhos e... Sua voz se quebrou. Sinto muito. Sei que não há desculpa. Sei que menti para o senhor. Danilo deveria concordar com essa afirmação. Deveria se sentir traído. Em seu mundo a honestidade era fundamental. Os contratos se cumpriam. As regras se respeitavam. E qualquer desvio disso era inaceitável. Havia demitido funcionários por erros muito menores. Havia terminado relações profissionais por infrações técnicas insignificantes. Mas, enquanto olhava Tamires, vendo as olheiras sob seus olhos,
As mãos rachadas pelo trabalho constante, a forma como seus ombros tremiam ligeiramente, não sentia raiva. Sentia algo mais complexo, algo que não sabia nomear. E os outros? Perguntou Danilo. Quem mais sabia? Tamires piscou surpresa pela pergunta. O porteiro, seu Raimundo. A senhora que limpa o saguão, dona Lúcia. O rapaz das entregas. Mas eles nunca disseram nada porque me respeitam. Sabem que sou mãe solteira, sabem que estou fazendo o que posso. Danilo processou essa informação lentamente. Então, não era só Tamires. Era todo um sistema silencioso de cumplicidade que operava bem sob seu nariz, em seu próprio prédio, sem que tivesse a menor ideia. As pessoas que via todos os dias, que o cumprimentavam com cortesia profissional, que mantinham seu mundo funcionando sem problemas, todas sabiam algo que ele ignorava completamente. E em lugar de se aborrecer, em lugar de se sentir excluído ou enganado, a única coisa que sentia era uma curiosidade estranha sobre como havia sido tão cego. Eloá se moveu ligeiramente em seus braços, soltando um suspiro pequeno antes de se acomodar melhor contra seu peito. Danilo baixou o olhar para ela. A bebê tinha os olhos fechados agora, os cílios escuros descansando sobre suas bochechas rechonchudas. Estava adormecendo sobre ele, um estranho completo que acabara de conhecer há 5 minutos. Não vou te demitir, disse Danilo de repente. As palavras saíram antes que pudesse processá-las completamente. Tamires levantou o olhar tão rápido que quase se mareou. O quê? Não vou te demitir, repetiu Danilo, desta vez com mais firmeza. Mas preciso que me explique como funciona isso. Como conseguiu manejar a situação durante 3 meses sem que eu me desse conta? Tamires o olhou como se acabasse de falar em outro idioma. Senhor Valença, eu não entendo. Eu também não, admitiu Danilo. E era verdade. Não entendia por que não estava furioso. Não entendia por que não havia exigido que Tamires saísse de sua cobertura imediatamente. Não entendia por que continuava sostendo essa bebê como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas preciso entender. Então, senta e me explica. Tamires duvidou, olhando em direção à sala como se sentar na presença de seu patrão fosse uma transgressão tão grave quanto trazer sua filha às escondidas. Mas Danilo já estava caminhando em direção ao sofá, movendo-se com cuidado para não despertar Eloá. Sentou-se e pela primeira vez em anos não se importou que as almofadas não estivessem perfeitamente alinhadas. Tamires o seguiu lentamente, sentando-se na beirada da poltrona individual com as costas muito retas, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Chego às 7 da manhã pela entrada de serviço, começou Tamires com voz trêmula. Eloá sempre vem dormindo. A ponho na lavanderia com sua almofadinha, seus brinquedos. Dou mamadeira antes do senhor acordar. Trabalho enquanto ela dorme ou brinca. Ao meio-dia, dou outra mamadeira. Às 3, vamos embora. Nunca havia saído da lavanderia. Não sei como chegou até aqui. Danilo olhou a bebê adormecida em seus braços. Engatinhou, disse simplesmente. Até meu escritório, no meio da videoconferência mais importante da minha carreira. Tamires se encolheu visivelmente. Sinto muitíssimo, senhor. Se tivesse arruinado seu negócio por minha culpa, eu não... Não arruinou, a interrompeu Danilo. Quase, mas não arruinou. Houve um silêncio longo. Danilo podia escutar o tic-tac do relógio de parede, o zumbido suave do ar-condicionado, a respiração tranquila de Eloá. Todo o resto era quietude. Por que não pediu ajuda? Perguntou Danilo finalmente. Por que não me disse que precisava de tempo livre para procurar uma creche ou um horário diferente? Tamires o olhou como se acabasse de sugerir algo completamente absurdo. Senhor Valença, o senhor não é esse tipo de patrão. O senhor tem regras, expectativas, não quer complicações. Danilo abriu a boca para contradizê-la, mas se deteve porque tinha razão. Isso era exatamente o que ele projetava, o que havia cultivado intencionalmente durante anos. A imagem do homem que não tolerava erros, que não aceitava desculpas, que mantinha tudo sob controle porque qualquer desvio era uma ameaça. E funcionava. Nos negócios o fazia temível, respeitado. Mas aqui, neste momento,
sostendo uma bebê que havia adormecido sobre ele com uma confiança que não merecia, essa imagem lhe parecia oca, vazia. Tem razão, admitiu Danilo. Não sou esse tipo de patrão. Ou não era? Não sei. Tamires não disse nada. Só o olhava com uma mistura de confusão e cautela. Mas isso não pode continuar assim, continuou Danilo. Não pode continuar trazendo ela às escondidas. É perigoso para ela, para você, para... Se deteve procurando as palavras corretas. Para todos. Eu sei, sussurrou Tamires. Vou procurar outra solução. Talvez possa... Não, a interrompeu Danilo. Não vou deixar você procurar outra solução sozinha. Vamos encontrar uma juntos. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Tamires pensou que havia escutado mal. Juntos, confirmou Danilo. Mas preciso saber mais sobre sua situação, sobre o que precisa, sobre... Olhou Eloá, que continuava dormindo, completamente alheia à conversa que estava determinando seu futuro. Sobre ela, Tamires engoliu em seco. Não entendo por que está fazendo isso, Sr. Valença. Eu também não, admitiu Danilo pela segunda vez. E era verdade. Não entendia que impulso o havia levado a pegar essa bebê no colo. Não entendia por que não estava furioso. Não entendia por que, em lugar de restaurar a ordem e o controle que sempre havia sido sua prioridade, estava sentado em sua sala com uma bebê dormida sobre seu peito fazendo promessas que não sabia se poderia cumprir. Mas sei que não posso simplesmente te demitir e esquecer que isso aconteceu. Não posso... Se deteve procurando as palavras. Não posso fingir que não vi isso. Sinalizou Eloá com um gesto sutil da cabeça. Ela. Tamires seguiu seu olhar. Quando voltou a olhá-lo, havia lágrimas em seus olhos. Obrigada, Sr. Valença. Danilo assentiu, desconfortável com a gratidão. Não me agradeça ainda. Não sei o que vamos fazer. Só sei que algo tem que mudar. Os dias seguintes foram estranhos para Danilo, não porque sua rotina mudasse drasticamente, mas porque começou a notar coisas que sempre haviam estado ali, mas que havia ignorado com sucesso durante anos. Como o fato de que Tamires chegava exatamente às 7h05 cada manhã, nunca às 7 em ponto, como estipulava seu contrato. Ou que sempre trazia 2 bolsas, uma com produtos de limpeza e outra menor, que agora sabia que continha tudo o necessário para cuidar de uma bebê durante 8 horas. Ou que, quando limpava a cozinha, o fazia em completo silêncio, sem colocar música nem cantarolar como faziam outras pessoas. Silêncio, sempre silêncio, porque não podia se arriscar a despertar Eloá, porque não podia chamar a atenção, porque sua sobrevivência dependia de ser invisível. Danilo não havia voltado a mencionar a conversa que tiveram. Não havia voltado a perguntar sobre Eloá, nem sobre a situação de Tamires. Simplesmente continuou com sua vida como se nada tivesse acontecido, indo ao escritório, assistindo a reuniões, fechando acordos. Mas algo havia mudado, algo sutil que não podia definir. Agora, quando escutava ruídos suaves na lavanderia enquanto trabalhava de casa, não os ignorava. Se descobria parando, segurando a respiração, esperando. Esperando o que não sabia exatamente. Talvez outro choro. Talvez outro momento em que Eloá escapasse e engatinhasse até seu escritório. Talvez outra oportunidade de sostê-la. Esse pensamento o perturbava profundamente, porque Danilo Valença não era um homem que procurasse oportunidades para carregar bebês. Não era um homem que pensasse em crianças pequenas quando deveria estar concentrado em análises financeiras. E, no entanto, ali estava. Numa sexta-feira à tarde, 3 dias depois do incidente, Danilo saiu cedo de uma reunião. Seu sócio, Ricardo, o havia olhado estranho quando cancelou o jantar com investidores potenciais, alegando assuntos pessoais. Assuntos pessoais? Havia repetido Ricardo com incredulidade. Você? Desde quando tem assuntos pessoais? Danilo não soube o que responder. Só se foi. Quando chegou à cobertura, eram 2h30 da tarde. Tamires ainda estava lá, terminando de limpar as janelas da sala. Se sobressaltou quando o viu entrar. Senhor Valença, disse rapidamente, deixando o pano que tinha na mão. Não esperava que chegasse tão cedo. Se precisa que eu vá embora? Não,
a interrompeu Danilo. Fica, preciso falar com você. Viu como a tensão se apoderava dos ombros de Tamires. Essa postura defensiva que já lhe resultava familiar, como se sempre estivesse esperando o golpe. Fiz algo errado? Perguntou Tamires com voz cautelosa. Não, respondeu Danilo. Pelo contrário. Fiz algumas ligações. Pesquisei opções. Tamires o olhou sem entender. Opções para Eloá, creches, centros de cuidado infantil, programas de apoio. Danilo tirou seu celular e lhe mostrou uma lista que havia compilado durante os últimos 2 dias. Há 3 creches perto daqui que têm vaga disponível. 2 delas oferecem subsídios para mães trabalhadoras. A terceira tem um programa de bolsas. Tamires olhou a tela como se fosse algo perigoso. Senhor Valença, eu não posso... Não são tão caras como pensa, a interrompeu Danilo. Com o subsídio, a mais acessível custaria aproximadamente R$ 200 por mês, e se qualificar para a bolsa da terceira, poderia ser ainda menos. Tamires engoliu em seco. R$ 200 ainda é muito para mim, senhor. Depois de pagar o aluguel, as contas, a comida, o transporte, sobra muito pouco. Danilo já havia antecipado essa resposta. Por isso vou aumentar seu salário. O silêncio que se seguiu foi tão denso que podia ser cortado com uma faca. Tamires o olhou como se acabasse de dizer algo completamente absurdo. O quê? Vou aumentar seu salário, repetiu Danilo. 30%. Isso deveria cobrir a creche e deixar uma margem para emergências. Tamires abriu e fechou a boca várias vezes sem emitir som. Finalmente encontrou sua voz. Não posso aceitar isso. Por que não? Por quê? Porque o Senhor não tem que fazer isso. Porque eu menti para o Senhor. Porque tem medo de que haja algo mais por trás. Terminou Danilo por ela. Tamires baixou o olhar envergonhada, mas não negou. Danilo suspirou. Olha, sei que isso é estranho. Sei que não sou conhecido pela minha generosidade. Sei que provavelmente pensa que há algum motivo oculto por trás disso. Se passou uma mão pelo cabelo procurando as palavras corretas. Mas a verdade é que vi algo na terça-feira, algo que não posso ignorar. Vi uma mulher que está trabalhando o dobro de qualquer um, fazendo o seu trabalho impecavelmente enquanto cuida de uma bebê em segredo. Tudo porque não tem outra opção. E vi uma bebê que merece algo melhor que passar 8 horas escondida numa lavanderia. Fez uma pausa. E me dei conta de que tenho os recursos para mudar isso. Então vou fazer. Tamires tinha lágrimas nos olhos de novo. Não sei o que dizer. Diz que sim, respondeu Danilo simplesmente. Tamires se limpou as lágrimas com as costas da mão. Posso perguntar algo, Sr. Valença? Claro. Por que está fazendo isso realmente? Não me entenda mal. Estou agradecida, mas o senhor não é assim. Todos no prédio falam de como é exigente, de como é rigoroso. E de repente está me oferecendo um aumento e me ajudando a procurar creche para minha filha. Por quê? Era uma boa pergunta. Uma pergunta que Danilo se havia feito aproximadamente 100 vezes nos últimos 3 dias, e ainda não tinha uma resposta clara. Honestamente, não sei, admitiu. Talvez porque quando Eloá me olhou naquele dia, algo em mim parou. Se sentiu ridículo. Não importa. O ponto é que posso ajudar e vou fazer. Tamires o estudou por um longo momento. Posso vê-la? Perguntou Danilo de repente. A pergunta surpreendeu os dois. Tamires piscou. Eloá? Sim, se não for incômodo. Tamires duvidou, mas então assentiu lentamente. Está dormindo na lavanderia, posso trazê-la se quiser. Não, disse Danilo. Vou eu. Seguiu Tamires até a lavanderia, um espaço que nunca havia visitado nos 2 anos que levava vivendo nessa cobertura. Era maior do que imaginava, com lavadora, secadora, estantes cheias de produtos de limpeza e toalhas dobradas com precisão militar. E num canto, sobre uma almofada fina, rodeada de travesseiros para que não caísse, estava Eloá. Dormindo de barriga para cima, com os braços estendidos sobre a cabeça e a boca ligeiramente aberta. Vestia um macacãozinho amarelo, com patinhos estampados. Tinha uma chupeta meio caindo dos lábios. Danilo se aproximou devagar, como se tivesse medo de acordá-la. Se ajoelhou ao lado da almofada e a observou.
Era tão pequena, tão vulnerável, tão completamente alheia ao fato de que sua existência havia desestabilizado por completo a vida cuidadosamente ordenada de um homem que nem sequer sabia seu nome há uma semana. Tem 8 meses, disse Tamires em voz baixa atrás dele. Fez 8 meses na segunda passada. Sempre dorme assim? Perguntou Danilo. Como estrela do mar, completamente relaxada? Tamires sorriu pela primeira vez desde que Danilo a conhecia. Um sorriso genuíno, cheio de amor maternal. Sempre, desde que nasceu, gosta de se sentir livre. Danilo estendeu a mão sem pensar e tocou suavemente um dos pés de Eloa. Era minúsculo, quentinho. Ela se moveu ligeiramente, franzindo o nariz, mas não acordou. Onde está o pai? Perguntou Danilo. Não sabia por que perguntou isso. Não era assunto seu, mas a pergunta saiu antes que pudesse detê-la. Tamires se tensionou visivelmente. Foi embora quando disse que estava grávida. Disse que não estava pronto para ser pai, que tinha planos, que um bebê não era parte desses planos. Sua voz era plana, desprovida de emoção, como se tivesse contado essa história tantas vezes que já não doía. Ou talvez doesse tanto que havia aprendido a não sentir nada. Sinto muito, disse Danilo. Não é culpa sua, respondeu Tamires. É minha, por confiar na pessoa errada. Não, disse Danilo com mais firmeza da que pretendia. Não é sua culpa. Ele é um covarde. E Eloá está melhor sem ele. Tamires o olhou surpresa. Acha mesmo isso? Sim, respondeu Danilo sem duvidar. Qualquer homem que abandona seu filho não merece ser chamado de pai. Eloá escolheu esse momento para acordar. Abriu os olhos lentamente, piscando contra a luz, e olhou diretamente para Danilo. Por um segundo pareceu confusa. Então seu rosto se iluminou com um sorriso enorme, mostrando esses 2 dentinhos diminutos, e estendeu os braços em direção a ele. Igual à primeira vez, como se o reconhecesse, como se soubesse que era seguro. Quer pegá-la no colo? Disse Tamires suavemente. Posso? Perguntou Danilo. Tamires assentiu. Danilo levantou Eloá com cuidado. Ela se acomodou imediatamente contra seu peito, fazendo esse som de satisfação que os bebês fazem quando encontram exatamente onde querem estar. E Danilo, pela segunda vez numa semana, sentiu que algo em seu peito se apertava. Oi, pequena, murmurou. Eloá respondeu com um balbuceio alegre e agarrou sua gravata com ambas as mãos. Ela gosta de você, observou Tamires com um sorriso. Parece, respondeu Danilo. E então, sem saber muito bem de onde vinha o impulso, acrescentou. Tamires, quero que saiba que isso não é só o dinheiro ou a creche. Se precisar de algo mais, se há algo que possa fazer para ajudar, quero que me diga. Tá bom? Tamires o olhou com os olhos brilhantes. Por que é tão bom comigo, Sr. Valença? Não entendo. Danilo também não entendia, mas enquanto sostinha Eloá, sentindo seu peso quentinho contra seu peito e vendo a gratidão crua nos olhos de Tamires, se deu conta de algo. Talvez não precisasse entender. Talvez só precisasse fazer. Porque todos merecemos uma oportunidade, disse finalmente, e porque talvez eu também precise de uma. A segunda-feira seguinte, Tamires chegou com Eloá às 7h05, como sempre. Mas, desta vez, não entrou diretamente pela porta de serviço em direção à lavanderia. Desta vez tocou a campainha da entrada principal. Danilo abriu a porta ele mesmo, algo que nunca havia feito. Normalmente deixava que o sistema de segurança do prédio manejasse tudo, mas hoje havia esperado junto à porta com uma xícara de café na mão e uma sensação estranha no peito que não soube identificar até que viu Tamires parada ali com Eloá nos braços, envolta numa manta rosa. Era expectativa. Estava esperando vê-las. Bom dia, Sr. Valença, cumprimentou Tamires com cautela. Eloá o viu e começou a mover os braços com entusiasmo, fazendo esse ruído agudo de alegria que os bebês fazem quando veem alguém de quem gostam. Danilo sorriu sem se dar conta. Bom dia, respondeu. Entrem. Tamires entrou olhando ao redor como se nunca tivesse visto o saguão principal da cobertura, e provavelmente não havia visto. Sempre havia usado a entrada de serviço, mantendo sua presença o mais discreta possível.
Agora estava parada no centro do espaço, sobre o mármore italiano que Danilo havia importado de Carrara, sob o lustre de cristal que custou mais que o salário anual de Tamires. E pela primeira vez, a Danilo pareceu excessivo, desnecessário. Falei com a diretora da creche Arco-Íris, disse Danilo deixando sua xícara de café sobre a mesa de entrada. Aqui tem o programa de subsídios. Podem receber Eloá a partir de quarta-feira. Tamires o olhou com olhos enormes. Quarta-feira? Tão cedo? Sim. Completei os formulários preliminares e enviei as informações que me deu. Só precisam que vá amanhã para assinar os documentos finais e fazer o tour pelas instalações. Senhor Valença, Tamires não terminou a frase. Simplesmente ficou ali parada, sostendo Eloá, com lágrimas começando a se formar em seus olhos. Não chore, disse Danilo desconfortável. Não sabia o que fazer quando as pessoas choravam. Normalmente evitava situações que pudessem levar a esse tipo de reações emocionais. Desculpa. Tamires se limpou rapidamente as lágrimas. É só que ninguém nunca fez algo assim por mim. Danilo não soube o que responder a isso. Eloá estendeu os braços em direção a ele, como vinha fazendo cada vez que o via ultimamente. E Danilo, sem pensar duas vezes, a pegou no colo. Estava se tornando um hábito. Um hábito perigoso, provavelmente, mas não conseguia se deter. O que faço enquanto isso? Perguntou Tamires. Com Eloá até quarta-feira? Traga ela com você, respondeu Danilo. Mas não para a lavanderia. Instalei uma sala de brinquedos. Tamires piscou. O quê? Danilo sinalizou em direção ao corredor. O quarto que estava vazio ao lado da cozinha. Mandei trazer algumas coisas. Um cercadinho, brinquedos, um berço portátil. Não sei se está certo. Nunca comprei coisas para bebês, mas o vendedor disse que era apropriado para a idade dela. Tamires o seguiu pelo corredor em completo silêncio. Quando chegaram ao quarto, ficou paralisada na porta. O espaço que havia estado vazio desde que Danilo comprou a cobertura, agora estava cheia de cor. Um tapete de espuma cobria o chão. Um cercadinho grande ocupava o centro, rodeado de cestas com brinquedos. Havia uma cadeira de balanço junto à janela, um berço portátil no canto, um trocador completamente equipado com fraldas, lencinhos, cremes. Até havia um mobile musical pendurado sobre o cercadinho, com bichinhos de pelúcia girando suavemente. Isso é demais, sussurrou Tamires. É o necessário, corrigiu Danilo. E antes que diga que não pode aceitar, deixe-me esclarecer algo. Isso não é só para você, é para ela, sinalizou Eloá, que olhava tudo com olhos enormes e curiosos. Ela merece. Tamires cobriu a boca com uma mão tentando conter o choro, mas as lágrimas saíram mesmo assim. Danilo se sentiu completamente perdido. Fiz algo errado? Perguntou preocupado. É muito exagerado? Posso devolver coisas se... Tamires negou com a cabeça vigorosamente. É perfeito. É só que não posso acreditar que isso seja real. Eloá começou a se retorcer nos braços de Danilo, claramente querendo descer para explorar todos esses brinquedos novos. Danilo a colocou cuidadosamente sobre o tapete de espuma. A bebê imediatamente engatinhou em direção ao cercadinho, agarrando-se nas grades para se colocar de pé com pernas trêmulas. Danilo sentiu uma pontada de algo parecido com orgulho quando a viu se sostendo sozinha. Logo vai andar, comentou Tamires se limpando as lágrimas. Eu sei, respondeu Danilo. E então se deu conta de como isso soava estranho, como se tivesse direito de saber, como se fosse parte da vida dela. Senhor Valença, disse Tamires suavemente. Posso perguntar algo pessoal? Danilo se tensionou instintivamente. Perguntas pessoais significavam revelações pessoais. E ele não fazia isso. Depende de quão pessoal, respondeu com cautela. Por que mora sozinho numa casa tão grande? Não tem família? Danilo olhou em direção à janela. São Paulo se estendia diante dele, cheia de prédios luxuosos e vidas perfeitamente curadas. Tenho pais, disse finalmente. Moram no interior de Minas. Os vejo uma vez por ano no Natal. Tenho um irmão menor que mora nos Estados Unidos. Falamos por mensagem talvez uma vez por mês. Fez uma pausa. E isso é tudo. Não tenho mais família.
E amigos? Danilo sorriu sem humor. Tenho sócios de negócios. Tenho contatos profissionais. Tenho pessoas com as quais fecho acordos milionários. Se encolheu de ombros. Mas amigos no sentido real da palavra, pessoas que te conhecem além da tua utilidade profissional? Não, não tenho isso. Por quê? A pergunta era simples, direta e completamente impossível de responder honestamente. Porque é mais fácil assim, disse Danilo. Porque as relações pessoais são complicadas, imprevisíveis. E eu... Se deteve, consciente de que estava prestes a revelar mais do que pretendia. Eu não lido bem com o imprevisível. Tamires o olhou com uma expressão que Danilo não soube interpretar. Sabe o que acho, Sr. Valença? Acho que o senhor lida com o imprevisível melhor do que pensa. Eu apareci na sua vida com uma bebê escondida, violei todas as suas regras, interrompi sua reunião mais importante e o senhor não me demitiu. Me ajudou. Isso não soa como alguém que não consegue lidar com o imprevisível. Danilo não tinha resposta para isso. Eloá soltou um grito de alegria quando descobriu que um dos brinquedos fazia sons ao apertá-lo. Se sentou no tapete e começou a apertá-lo repetidamente, fascinada pelo resultado. Ela gosta muito do senhor, observou Tamires. Isso é ridículo, respondeu Danilo. Mal me conhece. Os bebês sabem, disse Tamires com convicção. Sabem quando alguém é seguro, quando alguém é bom. Eloá não vai com qualquer um, mas vai com o senhor. Danilo olhou a bebê que agora estava tentando colocar o brinquedo na boca. Não sei nada de bebês, admitiu. Não sei como cuidar deles, como entretê-los, o que precisam. Ninguém sabe até que aprende, respondeu Tamires. Eu também não sabia nada quando Eloá nasceu. Estava apavorada. Pensei que ia quebrá-la ou fazer algo errado, mas você aprende, e ela te ensina. Fez uma pausa. Se quiser aprender, quero dizer. Danilo não respondeu imediatamente, porque a verdade era que sim queria aprender. Queria saber por que Eloá fazia esse ruído específico quando estava feliz. Queria saber como acalmá-la quando chorava. Queria saber o que a fazia rir, e isso era aterrador, porque Danilo Valença não se envolvia emocionalmente. Não se permitia querer coisas que não podia controlar. Talvez, disse finalmente. Era a resposta mais honesta que podia dar. Tamires sorriu. É um começo. A quarta-feira chegou mais rápido do que Danilo esperava. Tamires se apresentou cedo, vestida com mais cuidado que o habitual, com Eloá pronta para seu primeiro dia na creche. Estou nervosa, admitiu Tamires quando Danilo abriu a porta. É normal, respondeu Danilo. E então, sem pensar, acrescentou. Quer que te acompanhe? Tamires o olhou surpresa. Me acompanhar à creche? Sim. Tenho amanhã livre. Posso te levar de carro. Era mentira. Tinha 2 reuniões programadas que havia cancelado especificamente para isso, mas não mencionou. Tamires duvidou. Não quero tomar seu tempo, Sr. Valença. Não está tomando, disse Danilo. Estou oferecendo, há uma diferença. A viagem à creche foi silenciosa. Eloá ia no banco traseiro, numa cadeirinha de bebê que Danilo havia comprado e instalado no dia anterior, depois de ver um tutorial na internet. Tamires olhava pela janela mordendo o lábio. E se ela chorar o dia todo? Perguntou de repente. E se não gostar? E se as cuidadoras não a tratarem bem? Então você atira, respondeu Danilo simplesmente. E procuramos outra opção. O procuramos saiu natural, como se fosse um fato, como se isso fosse responsabilidade de ambos. Quando chegaram à creche Arco-Íris, Danilo estacionou o carro, mas não saiu imediatamente. Tamires, disse antes que ela abrisse a porta. Vai dar tudo certo. Eloá vai ficar bem. E se algo der errado, eu vou estar aqui. Tamires o olhou com os olhos brilhantes. Obrigada, Sr. Valença, por tudo. Danilo assentiu. E enquanto via Tamires tirar Eloá do carro, enquanto via essa pequena família de 2 enfrentar um novo capítulo juntas, se deu conta de algo fundamental. Já não estava ajudando porque podia. Estava ajudando porque queria. Porque em algum momento da última semana, essas 2 pessoas haviam deixado de ser simplesmente sua funcionária doméstica e sua filha.
Haviam se convertido em algo mais. Algo que Danilo ainda não sabia nomear, mas algo que pela primeira vez na vida não tinha medo de descobrir. 3 semanas depois de Eloá começar na creche, Danilo se descobriu fazendo algo que nunca havia feito antes: sair do escritório às 5 da tarde. Não às 7, não às 8, não depois de revisar o último e-mail e confirmar o último número. Às 5 em ponto. Seus sócios o olhavam como se tivesse perdido a cabeça. Ricardo, inclusive, lhe perguntou diretamente se estava doente. Não, respondeu Danilo simplesmente. Só tenho outros compromissos. Não explicou que esses compromissos consistiam em chegar à cobertura antes de Tamires buscar Eloá na creche, só para ter meia hora com a bebê antes de irem embora. Não mencionou que essa meia hora havia se convertido na parte do dia que mais esperava, que era mais importante que qualquer reunião, que qualquer fechamento de acordo, que qualquer ganho financeiro, porque seus sócios não entenderiam, e honestamente, Danilo também não estava seguro de entender completamente. Nessa sexta-feira, quando chegou à cobertura, encontrou Tamires sentada na sala, com Eloá no colo. A bebê tinha o rosto vermelho, e lágrimas correndo pelas bochechas, chorando com essa intensidade desesperada que só os bebês conseguem. O que aconteceu? Perguntou Danilo imediatamente, deixando cair sua pasta e se aproximando. Estão nascendo mais dentinhos, explicou Tamires, balançando Eloá com movimentos suaves. Está sofrendo muito hoje. Não quis comer na creche. Não dormiu a soneca. Está exausta, mas não consegue dormir pela dor. Danilo viu o esgotamento no rosto de Tamires, as olheiras sob seus olhos, a tensão em seus ombros. Há quanto tempo está chorando? 1 hora, admitiu Tamires. Tentei tudo. O gel para as gengivas, o mordedor gelado, balançar, cantar, nada funciona. Eloá viu Danilo e estendeu os braços em direção a ele, ainda chorando, mas claramente querendo que a pegasse no colo. Posso? Perguntou Danilo. Tamires assentiu, passando-lhe a bebê com cuidado. Danilo a sosteve contra seu peito, sentindo como tremia com cada soluço. Shh, murmurou, começando a caminhar lentamente pela sala. Eu sei, pequena. Dói, né? Eloá se agarrou à sua camisa, pressionando o rostinho quente contra seu pescoço. O choro não cessou imediatamente, mas sim diminuiu um pouco. Danilo continuou caminhando, balançando ligeiramente a cada passo, murmurando palavras sem sentido, só para que ela escutasse sua voz. Funciona, observou Tamires com surpresa. Ela gosta de como você faz. Não estou fazendo nada diferente, respondeu Danilo. Mas isso não era completamente verdade. Havia estado lendo artigos sobre desenvolvimento infantil, livros sobre cuidado de bebês, fóruns onde pais compartilhavam experiências. Se sentia ridículo fazendo isso, como se estivesse estudando para uma prova sobre uma matéria que nunca havia cursado. Mas queria saber. Precisava saber. Depois de 15 minutos caminhando e balançando, Eloá finalmente se acalmou. Sua respiração se fez mais profunda, mais regular. Danilo sentiu quando o peso de seu corpo ficou completamente mole contra ele. Estava dormindo. Você é mágico, sussurrou Tamires com admiração. Não sou mágico, respondeu Danilo em voz igualmente baixa. Só sou persistente. Sentou-se cuidadosamente no sofá, mantendo Eloá contra seu peito. Tamires se sentou ao seu lado e, pela primeira vez desde que Danilo a conhecia, se recostou contra o encosto do sofá com um suspiro de alívio. Obrigada, disse simplesmente. De nada. Um silêncio confortável. Eloá dormia profundamente, ocasionalmente soltando esses suspiros pequenos que os bebês fazem. Danilo podia sentir seu coração batendo contra seu peito. Posso te perguntar algo? Disse Tamires depois de um tempo. Claro. Porque nunca se casou? Nunca quis ter filhos? A pergunta o pegou de surpresa. Danilo olhou em direção à janela, vendo como o pôr do sol pintava o céu de laranja e rosa sobre a cidade. Houve alguém, disse finalmente. Há anos. Se chamava Valéria. Ficamos juntos quase 3 anos. Tamires esperou em silêncio, dando-lhe espaço para continuar. Ela queria se casar, queria filhos, queria construir uma vida juntos.
Danilo fez uma pausa. E eu disse que não estava pronto, que precisava me focar na carreira primeiro, que havia tempo para isso depois. Apertou ligeiramente o abraço sobre Eloa, como se precisasse se ancorar a algo tangível. Ela esperou 1 ano, depois outro. E finalmente me deu um ultimato. Ou nos comprometíamos de verdade, ou terminávamos. E o que escolheu? Perguntou Tamires suavemente. Escolhi minha carreira, respondeu Danilo. Disse que não podia dar o que ela queria, que não estava feito para essa vida. Sorriu amargamente. Ela se casou 2 anos depois, tem 3 filhos agora. Mora no interior com o marido, que é professor de literatura. A vi uma vez no Facebook. Parece feliz. Se arrepende? Danilo pensou nessa pergunta durante muito tempo. Me arrependo de tê-la machucado, disse finalmente. Mas não me arrependo da decisão, porque tinha razão. Naquele momento, eu não estava feito para essa vida. Não sabia como ser o que ela precisava. Olhou Eloa dormindo em seus braços. Mas agora me pergunto se o problema não era que não estava feito para isso, mas que tinha muito medo de tentar. Tamires não disse nada por um momento. Então gentilmente comentou. Não parece ter medo agora. Não? Confirmou Tamires. Te vejo com Eloa e não vejo medo. Vejo alguém que está aprendendo a amar sem condições, sem expectativas, sem controle. Danilo sentiu que algo em sua garganta se apertava. Não sei se é amor, disse com voz rouca. Não sei o que é isso que sinto. Eu sei, respondeu Tamires. É exatamente o que senti a primeira vez que segurei Eloa. Esse momento de terror absoluto, misturado com uma certeza inexplicável de que faria qualquer coisa para protegê-la, qualquer coisa para vê-la feliz. Fez uma pausa. Isso é amor, Sr. Valença. Mesmo que nunca tenha sentido antes. Danilo não soube o que dizer. Então simplesmente ficou ali sentado, sostendo Eloa, enquanto o sol se punha completamente. E pela primeira vez em sua vida adulta, não pensou no trabalho. Não pensou nos investimentos pendentes. Não pensou nos números que precisava revisar ou nas ligações que devia retornar. Só pensou no peso quentinho dessa bebê contra seu peito e na mulher sentada ao seu lado, que o via com uma compreensão que ninguém mais havia tido. Tamires, disse de repente. Sim? Para de me chamar de Sr. Valença, só Danilo. Me chama de Danilo. Tamires o olhou surpresa. Não sei se posso. Seria muito informal. Por favor, a interrompeu Danilo. E havia algo em sua voz, algo vulnerável e honesto, que fez Tamires assentir lentamente. Tá bom. Danilo. O nome soou diferente em seus lábios, mais íntimo, mais real. Como se ao usar seu nome próprio, Tamires tivesse cruzado uma linha invisível que os separava em patrão e funcionária, convertendo-os em algo mais. Em amigos, talvez, ou em algo que Danilo ainda não sabia definir. Eloa se moveu ligeiramente, franzindo o nariz, mas sem acordar. Deveria levá-la para casa, disse Tamires com pesar. Já é tarde e precisa dormir no berço dela. Fiquem, disse Danilo antes de poder se deter. Tamires piscou. O quê? Fiquem esta noite, repetiu Danilo. Tenho quartos de sobra. Eloa está dormindo. Se a mover agora, provavelmente vai acordar e voltar a chorar. Além disso, você está exausta. Danilo, não posso... Pode, a interrompeu Danilo. Tem roupas aqui de quando limpava. Pode tomar banho, descansar. E amanhã é sábado, então não tem pressa. Viu a dúvida nos olhos de Tamires. Só estou oferecendo um lugar para dormir. Nada mais, para que as duas possam descansar de verdade. Tamires olhou Eloa, depois Danilo, depois de volta para sua filha. Tem certeza? Completamente. Assim foi como, pela primeira vez, desde que Danilo comprou essa cobertura, houve outras pessoas dormindo sob seu teto. Instalaram Eloa no quarto de brinquedos, usando o berço portátil. Tamires tomou banho e vestiu uma das camisetas de Danilo, que ficou enorme nela. E quando ambos se asseguraram de que Eloa estava profundamente dormindo, se sentaram na cozinha com chá quente, falando em voz baixa sobre nada e tudo. Tamires contou sobre sua infância no interior, sobre sua mãe que vendia quitutes na feira, sobre sua irmã que sempre foi a responsável enquanto Tamires sonhava com algo maior.
Danilo contou sobre seus pais, que nunca entenderam por que escolheu as finanças em lugar da empresa familiar de construção. Sobre seu irmão que fugiu para os Estados Unidos procurando liberdade. Sobre anos construindo um império profissional, enquanto deixava que sua vida pessoal murchasse por negligência. Não soa como uma vida feliz, observou Tamires. Não era, admitiu Danilo. Mas era segura, previsível. Olhou em direção ao quarto onde Eloá dormia. E agora nada é previsível. E estranhamente é a primeira vez em anos que me sinto vivo de verdade. Tamires sorriu. Bem-vindo ao caos de viver realmente. Sempre é assim? Perguntou Danilo. Tão aterrorizante e tão lindo ao mesmo tempo? Sempre, confirmou Tamires. Desde o momento em que Eloá nasceu, minha vida deixou de ser minha. Cada decisão tomo pensando nela. Cada sacrifício vale a pena se a vejo sorrir. Seus olhos se suavizaram. E sim, é aterrorizante, porque nunca sabe se está fazendo certo. Mas também é o propósito mais claro que já tive. Danilo absorveu essas palavras. Propósito. Nunca havia pensado em sua vida nesses termos. Havia pensado em metas, em objetivos, em indicadores de sucesso, mas propósito era diferente. Era mais profundo, mais significativo. Acho que te invejo, disse suavemente. Tamires o olhou surpresa. Me invejar? Mas você tem tudo. Dinheiro, sucesso, liberdade. Tenho coisas, a corrigiu Danilo. Mas você tem alguém que dá sentido a tudo isso. Alguém por quem valeria a pena se levantar cada manhã, mesmo que perdesse todo o resto. O silêncio que se seguiu foi denso de significado. Tamires o olhou de uma maneira que Danilo não soube interpretar. Havia algo em seus olhos, algo que o fez se sentir exposto e visto ao mesmo tempo. Danilo, disse finalmente, por que faz tudo isso realmente? Não só o aumento ou a creche, isso, nos deixar ficar, cuidar da Eloá, falar comigo como se eu fosse... Se deteve, como se fosse sua igual. Porque você é, completou Danilo. E por quê? Se deteve procurando as palavras corretas. Porque vocês duas me lembraram que havia esquecido como viver, que havia confundido existir com viver, e que talvez não seja tarde demais para aprender a diferença. Os olhos de Tamires brilharam com lágrimas. Não é tarde demais, sussurrou. E nesse momento, sentados na cozinha à meia-noite, enquanto Eloá dormia no quarto ao lado, algo mudou entre eles. Algo fundamental e permanente. A manhã seguinte chegou com luz dourada, se filtrando pelas janelas da cobertura. Danilo acordou mais cedo que o habitual, não por alarme nem por hábito, mas porque escutou risos suaves vindo da cozinha. Levantou-se, vestiu uma camiseta e caminhou descalço em direção ao som. O que encontrou o deixou completamente imóvel no batente da porta. Tamires estava junto ao fogão, preparando ovos mexidos, cantarolando uma música suave. Eloá estava na cadeirinha alta nova, a que Danilo havia comprado, mas nunca havia visto usar, batendo na bandeja com ambas as mãos e rindo cada vez que fazia ruído. A luz da manhã as banhava a ambas, criando uma cena tão perfeita, tão cheia de vida, que Danilo sentiu que algo em seu peito se expandia dolorosamente. Bom dia, disse Tamires ao vê-lo com um sorriso tímido. Vestia a camiseta que lhe havia emprestado na noite anterior, que chegava até metade da coxa, e tinha o cabelo preso num rabo de cavalo desarrumado. Nunca a havia visto assim, tão relaxada, tão em casa. Bom dia, respondeu Danilo se aproximando. Eloá o viu e soltou um grito de alegria, estendendo os braços. Danilo se inclinou e a beijou na testa antes de se sentar ao lado dela. Foi um gesto automático, natural, como se o tivesse feito 1000 vezes antes. Só quando viu a expressão no rosto de Tamires, se deu conta do que havia feito. Desculpa, disse rapidamente. Não devia ter... Não, o interrompeu Tamires com voz suave. Está tudo bem. Ela gosta de você. E você... Se deteve como se não tivesse certeza se devia continuar. E eu também gosto dela, terminou Danilo. As palavras saíram antes que pudesse detê-las, e no momento em que as disse, soube que eram verdade.
Tamires deixou a espátula e se virou completamente para ele. Danilo... Eu sei, disse ele. Sei que isso é complicado. Sei que tecnicamente você é minha funcionária e que há toda uma dinâmica de poder problemática aqui. Sei que provavelmente deveria manter distância profissional. Se passou uma mão pelo cabelo, frustrado. Mas não posso continuar fingindo que isso é só ajudar alguém que precisa, porque deixou de ser isso há semanas. Tamires o olhava com os olhos muito abertos, sem dizer nada. Penso em vocês o tempo todo, continuou Danilo. No trabalho, em reuniões, quando deveria estar concentrado em números e projeções. Penso se Eloa dormiu bem, se comeu o suficiente na creche, se você descansou o necessário. Penso em chegar em casa só para vê-las. Se deteve, olhando diretamente nos olhos dela. E ontem, quando pedi que ficassem, não foi só porque Eloa precisava dormir. Foi porque não queria que fossem embora. Porque pela primeira vez em anos, este lugar se sentiu como um lar. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Tamires. Não posso acreditar que isso esteja acontecendo, sussurrou. Há um mês estava escondendo minha filha numa lavanderia, implorando que ela não chorasse para não perder meu emprego. E agora está parada na minha cozinha chorando enquanto eu confesso que me apaixonei por você e sua filha, terminou Danilo com um sorriso trêmulo. Sim, soltou uma risada que era metade soluço. A situação é bem surreal. Não sabe o que está dizendo, disse Tamires. Sou mãe solteira, tenho dívidas, moro num apartamento do tamanho da sua sala de brinquedos. Não tenho nada para te oferecer. Tem tudo para me oferecer, a corrigiu Danilo, levantando-se e se aproximando dela. Me ofereceu uma razão para viver em lugar de só existir. Me mostrou o que significa ter propósito. Me ensinou que controle não é o mesmo que felicidade. Tomou seu rosto entre as mãos com infinita ternura. E me deu a oportunidade de amar sem medo. Tenho tanto medo, admitiu Tamires. De quê? De que isso seja temporário. De que você acorde um dia e se dê conta de que cometeu um erro. De que Eloá e eu sejamos só uma fase, algo que precisava para preencher um vazio. E que quando esse vazio se preencher com outra coisa, não precise mais de nós. Danilo negou com a cabeça firmemente. Tamires, me olha. Usou os polegares para limpar as lágrimas de seus olhos, fazendo com que o olhasse. Tenho 36 anos. Passei toda a minha vida adulta evitando exatamente isso. Evitando sentir, evitando me comprometer, evitando qualquer coisa que pudesse me fazer vulnerável. Suas mãos tremiam ligeiramente sobre o rosto de Tamires. E sim, vocês preencheram um vazio, mas não um que possa ser preenchido com outra coisa. É um vazio com forma específica, com a forma de uma bebê que me rouba as gravatas e uma mulher que me faz querer ser melhor do que sou. Isso não é temporário. Isso é o mais permanente que já senti na vida. Tamires fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem livremente. Não sei como fazer isso. Não sei como ter um relacionamento real. Minha única experiência terminou com o pai da Eloa, me abandonando. E a minha terminou com Valéria me deixando porque tinha muito medo de me comprometer, respondeu Danilo. Então nenhum dos dois sabe o que está fazendo, mas podemos aprender juntos. Limpou as lágrimas de Tamires com os polegares, fazendo com que o olhasse. O que me diz? Quer tentar? Tamires o olhou durante um longo momento. Danilo podia ver o conflito em seus olhos, o medo lutando contra a esperança. E então, lentamente, ela assentiu. Sim, sussurrou. Quero tentar. Danilo sentiu que o alívio o inundava tão completamente que quase o mareou. Se inclinou, roçando sua testa contra a de Tamires. Obrigado, murmurou, por me dar essa oportunidade, por confiar em mim. Eloá escolheu esse momento para soltar um grito impaciente, claramente aborrecida, por ter sido ignorada durante toda a conversa emotiva. Ambos riram, quebrando a tensão. Danilo se aproximou da cadeirinha e levantou Eloá nos braços. Ciumenta, pequena? Perguntou com carinho. Eloá respondeu agarrando seu nariz com ambas as mãos. Tamires os olhou a ambos e sua expressão se suavizou completamente. Ela te ama, disse. E eu a amo, respondeu Danilo sem duvidar. Então olhou Tamires com esses olhos escuros, cheios de algo tão honesto,
que a deixou sem fôlego. E amo você. Tamires cobriu a boca com ambas as mãos, tentando conter um soluço. Eu também te amo, conseguiu dizer. Não sei quando aconteceu exatamente. Se foi quando comprou todos esses brinquedos, ou quando ficou acordado a noite toda pesquisando sobre bebês, ou quando disse meu nome pela primeira vez sem o senhora na frente. Mas aconteceu, e é real. Danilo fechou a distância entre eles, com Eloa ainda nos braços, e beijou Tamires suavemente. Foi um beijo doce, promissor, cheio de todas as coisas que nenhum dos dois sabia como dizer com palavras. Eloa, presa entre eles, soltou uma risadinha e aplaudiu, como se entendesse exatamente o que estava acontecendo. Quando se separaram, Tamires perguntou: "E agora?" "Agora", disse Danilo, "deixamos os ovos queimarem enquanto tomamos café da manhã com cereal junto com Eloá. Depois talvez vamos ao parque ou ficamos aqui brincando na sala. Ou simplesmente existimos juntos sem planos perfeitos, sem controle absoluto." Sorriu. "Só nós três descobrindo como isso funciona." "Soa aterrorizante", admitiu Tamires. "Soa perfeito", corrigiu Danilo. E enquanto Tamires desligava o fogão e salvava os ovos meio queimados, enquanto Eloa ria nos braços de Danilo, enquanto os três se acomodavam na mesa do café como se fosse a coisa mais natural do mundo, Danilo se deu conta de algo fundamental. Havia passado 36 anos construindo uma vida perfeita no papel, uma carreira impecável, uma cobertura luxuosa, uma conta bancária que a maioria só podia sonhar, mas havia estado completamente vazio. Porque a perfeição não significa nada sem alguém com quem compartilhá-la. O sucesso não importa se você volta para uma casa silenciosa toda noite. E todo o dinheiro do mundo não pode comprar o som de uma bebê rindo ou o calor de uma mulher que te olha como se você fosse suficiente exatamente como é. "No que está pensando?", perguntou Tamires, notando sua expressão distante. "Que sou o homem mais sortudo do mundo", respondeu Danilo honestamente. Tamires riu. "Você é um bobo." "Eu sou a sortuda aqui." "Então somos dois bobos sortudos", concedeu Danilo. Eloá bateu na mesa com sua colherzinha de plástico, como se estivesse de acordo com o veredito. E naquele momento, naquela cozinha cheia de luz matinal e risadas de bebê, Danilo Valença finalmente entendeu o que havia estado procurando toda a vida sem saber. Não era sucesso, não era dinheiro, não era controle ou perfeição. Era isto. Era amor, família, propósito. E a coragem de aceitar que a melhor versão de sua vida nunca esteve em seus planos perfeitamente traçados. Estava no inesperado, no incontrolável, no absolutamente real. Fim. Se você gostou desta história, deixe seu like e se inscreva no canal. Comente abaixo seu nome e de qual lugar você está assistindo. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que nunca é tarde para recomeçar e encontrar o verdadeiro sentido da vida. Um abraço e até a próxima história.